gente querida, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito prazer, meu nome é Wagner Tilino Vicente e gostaria de passar para vocês o objetivo desse vídeo. O assunto que eu vou estar tratando com vocês, né, que são diversos assuntos, né, que são as doutrinas bíblicas, tá? Acho que as doutrinas bíblicas eu acho que chegam em torno de 10 mais ou menos, né? Tem a eclesiologia, escatologia, hamartiologia, soteriologia, pneumatologia, tem também, acho que é talentologia, uma coisa assim, estudo de Deus, né? Então, assim, as doutrinas são diversas, dentre as quais as que mais hoje se divergem no campo eclesiástico cristão, né? Não estou me referindo ao campo católico, espírita, islâmico, porque eles também têm as suas doutrinas, né? Mas eu falo no campo no sentido cristão, que vem de Cristo, né? As que mais se divergem hoje, pelo menos que eu entendo, são duas: a soteriologia e a escatologia. São as duas doutrinas que mais nós vamos encontrar divergência hoje no campo cristão. Os professores hoje são diversos. Se você entrar aí nos canais aí, YouTube, TikTok, Instagram, se você entrar nessas redes sociais, principalmente na YouTube, porque ali é onde você pode produzir vídeos com o maior número de tempo possível, né? O Instagram no Instagram você pode ainda fazer vídeos longos. O Facebook também. Agora já o TikTok é com vídeos menores, vídeos de 1 minuto até 5 minutos no máximo, né? E hoje a escatologia, né, isso aí já desde os tempos já dos reformadores, né? Desde a época dos reformadores, que a escatologia e a soteriologia são assuntos que trouxe muita divergência, principalmente na época de João Calvino e de Jacó Armínio, né? Que são aí os precursores dessa assim chamada linhas aí de escolas de interpretação. E a escatologia ela se dividiu, né? Porque ela tem, vamos dizer assim, ela tem um segmento, ela tem uma linha. A soteriologia também, ela tem um segmento, ela tem uma linha. Tudo isso tirado da Bíblia, gente. Tudo isso as chamadas escolas de interpretação. E isso dividiu os cristãos. Assim você vai encontrar também no povo islâmico, você vai encontrar ali as divisões como xiitas e sunitas, né? E os cristãos, você vai encontrar os cristãos que são da visão calvinista e a visão arminiana, tá? Na verdade, se você for analisar bem, eu não sou nem calvino nem Jacó Armínio, né? A minha linha é a linha de Cristo, né? Mas a gente pode trazer, sim, uma aula para vocês, para mostrar, inclusive, quais são os pontos cruciais do calvinismo e do arminianismo. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, porque assim dá muito pano para manga, vai usar da expressão, né? Muito trabalho, né? E eles têm os seus pontos, tudo tirado dentro da Bíblia, o que um acredita, o que o outro não acredita. E isso também entrou para a área escatológica, tá? Porque a área escatológica você vai encontrar as escolas de interpretações, como, por exemplo, se você for estudar o livro de Daniel, se você for estudar o livro do Apocalipse, se você for estudar Mateus 24, se você for estudar Marcos 13, Lucas 21, você vai encontrar linhas de interpretação bem diferentes. Quando você vai para o lado calvinista, quando você vai para o lado arminiano, você vai ver muita
Você vai ver muita diferença, tá? Então, assim, para aqueles que já são um pouco mais acadêmicos, aqueles que já têm um estudo a mais, né, é necessário um aprofundamento, tá? Se é assim que eu posso dizer, um aprofundamento. E, assim, buscar as fontes, né? Além da Bíblia, é necessário você estudar algumas literaturas que contenham essas linhas de interpretação, essas escolas. Você pegar algumas fontes de Calvino, pegar algumas fontes de Armínio, ver o que um diz, o que o outro está dizendo, e pegar a Bíblia como a nossa única fonte de fé e prática, né? Fazer uma análise de tudo isso daí e ver quem está certo e quem está errado. Né? Porque se a gente for seguir um dos dois e não seguir a Bíblia, a gente pode ter um problema. A gente não pode, vou só seguir a linha do Calvino, vou só seguir a linha do arminiano. Mas você não estudar a palavra, você pode gerar um problema. Entendeu? Então, assim, já terminando esse vídeo, é muito bom a gente poder estar fazendo uma análise disso. E é muito importante, porque tudo isso deriva de maturidade espiritual. Não é que você e eu somos superiores e melhores a nenhuma pessoa, né, não faça essa terra, e apenas que a gente propõe, né, de abrir aos irmãos o entendimento. Tá? Inclusive eu, que sou muito aprofundado na área escatológica, eu até relaxei um pouquinho, né, de uns tempos para cá, mas a linha escatológica ela é maravilhosa para se estudar, é muito bom, o campo é muito vasto, a soteriologia também, a hamartiologia também. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de explicar uma coisa, assim, um hábito meu que eu tenho para explicar essas três doutrinas em três aspectos, né? Eu uso, por exemplo, um pano branco, né? Um balde com água, um pano sujo e um tubo com duas saídas. E aí eu vou explicar para vocês por quê. O pano branco, o que é o pano branco? O pano branco representa o homem quando Deus ele fez, né? Deus ele fez um homem perfeito, né? Deus ele fez um homem perfeito, dotado de corpo, alma e espírito. Deus ele fez um homem tricotômico, né? Tricotomia, né? 2 Tessalonicenses 5:23. Não, 1 Tessalonicenses 5:23. Né? E ele vai dizer que todo o vosso espírito, alma e corpo, né, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá, muito bem. Então Deus ele fez um homem tricotômico. Fez um homem de corpo, alma e espírito. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, a forma como Deus ele fez um homem. Tá? Quando a gente vai estudar arrebatamento, a gente vai trabalhar muito esse quesito aí. Tá? Então, Deus ele fez um homem o quê? Perfeito. E por que o pano sujo? O que esse pano sujo representa? O pano sujo representa o pecado. Quando o homem ele desobedece a Deus, né? Deus havia dado uma ordem, o homem ele foge dessa ordem, né? Ele escapa, ele foge dessa ordem, ele sai da ordem, né? E aí as coisas tudo complica. E aí aquele pano branquinho, a forma como Deus ele havia feito o homem, agora o homem ele se contaminou, né? Agora o corpo, a alma, né? O corpo, né? Ele comprometeu a alma, porque o homem o que ele fez? Ele no intelecto dele, ele foi lá, né? Ele ouviu as palavras de Eva, que havia sido, na verdade, induzida pela serpente. A serpente ela alterou a ordem que Deus havia dado, né?
e, e ela, no intuito de se achar que ela seria como Deus, e verdadeiramente, após ela comer a fruta, ela se tornou igual a Deus mesmo, tá? Que é isso, pastor? É o versículo 22, ele vai tratar isso daí. Agora, o homem é como um de nós, tendo conhecimento do bem e do mal. Quem tinha o conhecimento do bem e do mal era só Deus, o homem não. O homem ele não tinha esse conhecimento do bem e do mal. Deus ele não queria que o homem tivesse esse conhecimento. E o homem passou a ter esse conhecimento através da desobediência. A desobediência, né, ela comprometeu a alma. Então a nossa alma ela está o quê? Comprometida. Tá? E o espírito do homem ele só tem relacionamento com o espírito de Deus a partir do momento que o homem se torna uma nova criatura, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador a partir do versículo 1, do versículo 12 do primeiro capítulo de João. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a partir desse momento, o homem, então, ele se torna o quê? Uma nova criatura. Lá de 2 Coríntios 5,17. Se alguém, é um convite, é uma afirmação, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então significa que o homem já foi uma velha criatura. Significa que o homem é a velha criatura. A velha criatura, né? O primeiro, a velha criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o homem se torna uma nova criatura aceitando a Cristo como único, eterno e suficiente Salvador. Mesmo nesse corpo carnal, mortal, ele agora é uma nova criatura. Então, o pano sujo ali, né, que é a velha criatura, contaminada pelo pecado, comprometeu a alma, o Espírito de Deus já não habita mais. Esse pano sujo agora ele vai precisar passar por dentro daquele balde que eu falei para vocês, que é aquela água. A água representa a palavra de Deus, a purificação. E aí aquele pano ele vai passar por um procedimento, por um processo de santificação. Aí nós entraremos na soteriologia, que é o plano de salvação. A água ali representando também o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, né, vai nos dizer o quê? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? A luz é quem? É Cristo, né? Então, trazendo assim uma revelação. Se andarmos na luz, ou seja, se andarmos em Jesus, porque a luz é Jesus, se andarmos em Jesus, como ele é a própria luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o que? De todo o pecado. A Igreja Católica, por exemplo, existe uma doutrina lá chamada infalibilidade papal, onde eles dizem que o Papa é infalível, ele tem o poder de, né, absorver o pecado. E nós sabemos que o único que tem o poder de absorver o pecado do homem, que está lá em, acho que é 2 Timóteo 2,5, depois eu vou conferir, que ele vai dizer que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Tá? Então existe dentro dos sacramentos, né, que são as doutrinas católicas lá, você vai estudar os sacramentos ali, você vai ver que lá no regimento interno deles, no estatuto social deles, está toda a doutrina católica lá. E da doutrinas que elas convergem, elas na verdade são
contrárias. Quando você vai para as escrituras, você vai ver que não bate. Foi isso que Martinho Lutero, ele bate de frente lá no ano de 1500, no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, Alemanha, que ele bate de frente, que ele põe as 95 teses de protesto, que ele vê que as doutrinas católicas, elas não, vamos dizer assim, elas eram contrárias às doutrinas que os apóstolos escreveram e que Cristo também escreveu, os apóstolos também escreveram. Tá? Então, gente, a soteriologia, ela é muito complexa, tá? Ela contém, na verdade, as 3 doutrinas básicas da soteriologia, é a regeneração, é a justificação e a santificação. Eu posso colocar primeiro a justificação, a regeneração e a santificação. Porque o homem ele só é regenerado quando ele é justificado. E ele só é santificado quando ele é regenerado. Tudo é um processo, vem um após o outro. Então a santificação ela é estruturada nesses 3 aspectos. E aí, enquanto a soteriologia, ela é estruturada em 2 aspectos, a geral e a individual. Tá? A geral ela vai tratar da segunda vinda de Cristo, e dentro da segunda vinda de Cristo nós iremos tratar diversos assuntos. Por exemplo, a escatologia individual, nós iremos tratar corpo, alma e espírito. Nós iremos tratar a tricotomia. Nós iremos tratar a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O homem, quando ele foi formado por Deus, o homem ele tinha 2 naturezas. Ele tinha a natureza espiritual e a natureza material, a natureza física e a natureza espiritual. Tá? E hoje? Bom, hoje um homem que não tem aliança com Cristo, ele tem apenas uma natureza, a natureza física. Ele não tem a natureza espiritual no sentido de entregou a vida para Jesus e se ele morrer de hoje para amanhã, ele vai estar com Cristo. Então, apenas o homem, ele só tem contato direto com o seu Criador, né? Ele só se torna uma nova criatura mediante o que nós dissemos anteriormente, quando ele entrega verdadeiramente a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, quando a sua vida ela está praticamente dominada por Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo na carne, na minha natureza humana. Eu vivo pela fé. Tá? Então, assim, esse aí, mais ou menos o entendimento será a nossa jornada. Né? Eu não pretendo focar muito na soteriologia, tá? E nem muito na hamartiologia. Eu vou apenas dar assim um pano de fundo assim básico, mas bem básico mesmo. E eu vou focar mais na escatologia, ok? E o outro assunto que eu gostaria de tratar com os senhores é a respeito da batalha espiritual. Tá? A batalha espiritual também é um assunto muito profundo. Tá? Infelizmente, muitas igrejas evangélicas não tratam a batalha espiritual da forma como se deveria. Você vai encontrar as igrejas evangélicas com o título Culto de Libertação. Mas nem todas trabalham libertação da forma como deveriam. Tá? Muitas igrejas evangélicas, entre aspas, trabalham a libertação como culto de revelação. Então a pessoa chega ali, né, tem os assim chamados
convites que hoje se faz hoje nas redes sociais, existem aplicativos, uns são pagos, outros são gratuitos, os mesmos que são pagos, eles têm uma liberação gratuita, tá? Com pouco recurso, mas tem, que é onde você monta ali os anúncios, e aí hoje em dia não existe mais carta de convite. São poucas igrejas evangélicas que trabalham com carta convite, não existe isso mais. A carta convite você monta no aplicativo, é gratuito, ou pago, se você preferir, você monta ali, tá? Coloca o nome da denominação pelo qual você faz parte. Se caso você é pastor, você coloca ali o seu nome, você pode colocar ali uma fotografia, a fotografia da igreja, os vídeos ali que foram feitos pela denominação, tá? Seja os eventos variados, pode ser um congresso, pode ser um seminário, pode ser uma ceia, pode ser o culto mesmo, né, público, pode ser a libertação, enfim, são vários avisos também, programação da semana, e aí você monta ali, e ali você coloca no status ali da sua rede social, e esse status ele vai, na verdade, divulgar o evento que assim você propôs colocar ali, né? E assim as pessoas elas vão participar da expressão através do evento divulgado. Eu, assim, vamos para a expressão, eu vou usar um termo aqui, entre aspas, não sei se é bem jurídico, mas a propaganda é a alma do negócio. Não sei se você já percebeu, né? Se você é um vendedor, o que você precisa fazer para poder o seu produto ele avançar? Você precisa o quê? Anunciar o seu produto, divulgar o seu produto. Como é que você divulga ele? Hoje, pelas redes sociais. Você não vai bater na porta de ninguém, ficar, né, se as pessoas elas têm um celular. Então você divulga ali e ali você vai obtendo ali as suas vendas. E hoje, né, a questão das campanhas e tudo, né, você vai ver que é comum, né, os trabalhos hoje eles serem realizados através da divulgação dos eventos que são realizados hoje dentro das igrejas evangélicas. Tá? Então, minha gente, é isso. Eu proponho estar realizando aí um excelente trabalho, né, nas redes sociais, através da escatologia, e proponho trazer aí uma edificação, né, para cada um dos irmãos. Amém? Então, que Deus abençoe, tá? Que todos nós possamos ter aí um ótimo dia na presença do Senhor. E eu espero, né, fazer aí um excelente trabalho, tá? Que eu possa ser uma ferramenta de Deus, que eu possa cooperar neste grupo de irmãos que muito tem edificado a nossa fé, pelo menos aqui no Brasil. Ok? Então, um abraço a todos, Deus abençoe, né? A toda a nação brasileira, a todos os pastores, presbíteros, diáconos, missionárias, né? E os diáconos, enfim, né? Todo o campo eclesiástico. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe e fique na graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.